Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Câmara Municipal de Guaiçara, 14ª Sessão Ordinária. Vereadores: Adriano Maitano, Ayrton Vaz, presente. Carlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Gráucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Márcia Toyares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Wellington Lousado Pereira. 9 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental legal, solicito que todos se coloquem de pé. E, em nome de Deus, declaro iniciada a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa tarde. Podemos nos sentar, agradecendo a presença das senhoras, dos senhores vereadores, presença dos servidores públicos municipais da área da saúde, da educação, administrativo, limpeza, aos demais cidadãos do município, nosso muito obrigado pela presença nesta tarde. E levo ao conhecimento do plenário e dos presentes que nós temos um requerimento de utilização da tribuna requerido pelo senhor Jean Carlos de Souza, residente na rua Frei Henrique, número 49, neste município, segundo consta no requerimento do mesmo. E eu convido o referido cidadão para ocupar a tribuna pelo prazo de até 15 minutos. Por favor, cidadão Jean, pelo prazo de até 15 minutos nos termos regimentais. O senhor dispõe de termo regimental do prazo de até 15 minutos para a sua explanação. Sim, estou ciente disso. Obrigado. Boa noite a toda a população. Boa noite ao presidente da Câmara e aos vereadores aqui presentes. Então, eu gostaria de começar os trabalhos aqui falando com relação à insatisfação da população. Uma das insatisfações da população é com relação ao IPTU. E gostaria de saber aos vereadores, assim como o prefeito, né, que não está presente no projeto, porque esse aumento exorbitante do IPTU, de 30% a 15% no ano que vem e mais 15% no próximo ano, onde o PIB brasileiro ele teve... Senhor presidente, uma questão de ordem. Espera aí, a gente recebeu um projeto de lei aqui com a questão de 25% para o primeiro ano e 25% para o segundo. Eu não estou sabendo disso aí. Por favor, dá para o senhor explicar para a gente, por favor? Então, pelo que eu tenho conhecimento, não seria 15% em 2015 e 15% em 2016? Não foi passado nada nessa casa, o projeto foi encaminhado para as comissões e ontem nós recebemos um novo projeto do chefe do executivo alterando esses valores, que será dado conhecimento a esta casa nesta data. O senhor poderia confirmar o endereço do senhor? O endereço? O endereço. O meu endereço aqui em Guaiçara, eu não... Não, senhor presidente, questão de ordem, aqui em Guaiçara, eu quero saber o seu endereço. Vamos ser focados no assunto. Por favor, vamos respeitar o cidadão que quer fazer o uso da tribuna e esclarecer a insatisfação da população. Nós estamos tratando com desrespeito. Tem cidadão nessa casa e tem o direito de fazer o uso dessa tribuna. Vamos respeitar o direito do cidadão. E respondendo ao senhor vereador, o meu endereço aqui em Guaiçara, eu não vou saber de cabeça, só que eu trabalho aqui. Meu sogro tem terreno aqui, ou seja, eu tenho sempre interesse aqui nessa cidade. Eu vou levar o conhecimento do senhor. Nós temos uma certidão de um servidor da Câmara
que, de acordo com os termos regimentais desta casa, a mesa diretora é obrigada a notificar a pessoa que requer o uso da tribuna no endereço. E o servidor Henrique Fernandes Neto se dirigiu até a rua Frei Henrique, número 49, e foi informado pela proprietária, a senhora Tinorá, que o senhor não reside naquele endereço e nunca residiu. O senhor poderia nos informar também onde o senhor vota? Eu voto na cidade de Lins. A cidade de Lins é mesária? Sim. Mais alguma pergunta? Questão de ordem. Eu vim aqui para fazer perguntas a mim. Não, eu vou me dirigir primeiro a que o senhor disse. Primeira coisa, o senhor disse quanto à insatisfação da comunidade de Guaiçara com relação ao reajuste ao IPTU. Lamento informá-lo, mas esse projeto de lei, meu colega não soube se explicar. Esse projeto de lei não foi à votação e não irá hoje, porque a pedido dessa vereadora, o prefeito vai parcelar o tal do reajuste em 2 vezes, uma parcela para 2015 e outra para 2016. Bom, como o senhor não mora em Guaiçara, provavelmente o senhor não deve nem saber qual o valor do PTU que, por exemplo, eu sei, como eu disse, meu filho tem terreno. Só um momento, eu não me referi ao senhor. Então, eu acredito, e eu acho que a comunidade aqui presente também, se o projeto de lei não vai nem à votação hoje, não haverá discussão, está descabida a sua colocação em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero levar ao seu conhecimento que o senhor praticou um crime de falsidade ideológica, porque uma pessoa não pode morar num lugar e dar um endereço de outro. Está aqui a dona Tinorá, levanta por favor. Uma mulher honesta, que nem assistia a sessão da Câmara, ela mesmo disse ao doutor, o Neto, advogado da casa, que foi checar seu endereço, que o senhor nunca morou lá e que ela nem conhece. Como o senhor vem aqui falar em moralidade, em saber isso, em saber aquilo outro? Se o senhor não o primeiro cometeu delito, gente, e ele está em flagrante delito. Por que ele praticou um crime de falsidade ideológica? Por quê? Tinha um endereço para vocês, para mim, para todo mundo. E essa casa não admite isso. Se o senhor der vazão a essa colocação, jamais ele poderia ter dado o endereço de uma senhora honesta, trabalhadora, que todos aqui conhecem, sendo que ele nunca morou lá. Então, senhor presidente, eu espero que o senhor delibere acerca do crime que está ocorrendo aqui e agora, de falsidade ideológica. Ele não mora lá e a dona Tinorá está aqui para esclarecer. Dona Tinorá, ele mora na sua casa? Já morou? O que o senhor tem a falar agora? O senhor de qual é o seu endereço? Qual é o seu objetivo? Essa vereadora quer saber. E eu acho que os demais aqui também e o público aqui também. Porque se fosse uma pessoa comum, essa pessoa comum que não fosse o senhor, teria sido levado para o plantão agora. Explique. Só um minutinho, se você fizer colocações, eu só gostaria de destacar que os valores, eu acho que na sociedade estão muito invertidos. Uma pessoa que vem demonstrar uma insatisfação, Uma pessoa que é mentirosa, que cometeu um crime, que é uma vagação. Ele cometeu um crime de falsidade ideológica, vereador. O senhor diz que é advogado? Defenda ele. Vai com ele no plantão. Ele não mora aqui. Ele não mora aqui. Mentiu o endereço da casa dessa senhora. vereador, só um minuto. Vereador, todos nós, vereadores, todos nós
Eu gostaria de solicitar silêncio para que nós possamos conduzir da melhor maneira possível a sessão. Agora, eu vou, atendendo a solicitação da vereadora doutora Márcia, nós vamos consignar em ata as afirmações feitas, todas as afirmações ditas, e caminharemos para o nosso departamento jurídico para as providências jurídicas cabíveis. Discordo, senhor presidente. Sabe por quê? Porque eu não vou dar vazão para a pessoa que mente interesse. Até porque ele está em pleno flagrante é mentiroso. Ele é mentiroso. Eu gostaria mais uma vez de solicitar silêncio no plenário. E nós vamos tomar por termo, doutora Márcia, esses cabíveis. Estão no direito de vocês. Se a senhora gostaria de realmente fazer isso, está no pleno direito da senhora. Não, o senhor está praticando um crime. Assim, todo mundo aqui vai poder praticar crime. Amigo, só para esclarecer, a nova Exatamente, eu trabalho. Estou com o meu compromisso aqui. Não, eu trabalho. Aonde o senhor mora? Por que o senhor declarou o endereço dela? Aonde o senhor mora? Por que o senhor mentiu que morava na casa da dona de morar? E ela está aqui para falar que o senhor nunca esteve na casa dela. Apenas a título de informação pediram que O senhor cometeu um crime. E eu discordo. O presidente tinha que chamar um delegado aqui e lavrar um no final flagrante. desse assunto. O senhor não é diferente de ninguém. De ninguém tem, a senhora quer dizer. Todos aqui. Por quê? Todos aqui. Porque se um aqui cometeu um delito, ele vai preso. Por que o senhor não vai? Tem que ir. Qualquer um que pratica um delito, que esteja em flagrante, tem que ir para o Existe um processo para se acontecer isso. Eu vou estar no sistema. Eu vou passar a palavra ao requerente, para uso da tribuna, e dentro dos seus 15 minutos, e doutora, nós tomaremos as providências que, conforme requerida pela senhora. Com a palavra o senhor Gil. Com relação ao. Eu não sei se é o conhecimento dos senhores que a insalubridade dos servidores públicos do município não está sendo paga. E essa está prevista pela Lei 8.012/90. Essa insalubridade não está sendo Qual que é o item do requerimento do assunto que o senhor autor dessa novidade? insalubridade? Desculpa, não é muito bem com isso não. Ora, tem saber quando será colocado em pauta complementar 135, como está sendo tratadas as denúncias de nepotismo, fiscalização dos gastos públicos municipais, sobre a denúncia de assédio moral, cargos de confiança, se tem alguma em relação a Rui Yoshi Suzuki, se há algum projeto sobre a vicinal vai estar à proibição, sobre aumento do o automóvel transporte público, e se estão cientes que serão alterados os horários. Insalubridade não consta da relação que o senhor indicou. Eu vou me pautar só para esse aqui. Tudo bem. Então, não sei se é de conhecimento dos senhores que o ônibus denominado Paizão, né, foi diminuído o horário. Esse ônibus, ele ajuda muito a população. A população gostaria de saber o porquê da diminuição desse horário e o porquê os senhores não fizeram nada para ajudar.
Mas nós não temos essa informação que foi diminuída. Gente, se houver manifestação, os 15 minutos vão passar e ele vai estourar o tempo dele. Nós queremos fazer da melhor maneira possível para que ele se expresse e que os vereadores possam intervir também. Assim como dispõe o regimento interno. Ninguém está aqui para tirar direito de ninguém. Nós estamos aqui para o vereador indagar. Então, porque se ele está fazendo uma acusação, nós precisamos saber qual o horário do paizão do transporte público coletivo que foi cortado ou diminuído, para que nós podemos consignar, inclusive em ata, que se precisarmos irmos até o prefeito, nós termos fundamento, termos subsídio, porque se a gente ficar divagando, foi tirado e não deu fundamento, nós depois não vamos ter também como colocar nosso trabalho legislativo. Eu gostaria que o senhor expressasse com clareza cada assunto e que possa possibilitar aos senhores e às senhoras vereadoras que possam ajudá-lo, inclusive, para que por essas questões, se houver algum apontamento a ser feito, que os vereadores possam tomar as providências. Então é nesse sentido o meu questionamento. Então, com relação ao paizão, foi dividido 2 horários. Durante a semana toda, eu não me recordo agora, não marquei aqui os 2 horários, mas está estampado no próprio veículo mesmo, os 2 horários. E eles só voltam na sexta-feira. Na sexta-feira por causa de... porque eles vão levar algum produto em algum lugar. Eu não me recordo agora o publicado. São as pessoas que vêm buscar o produto hortifruti granjeiro ali no Barracão das Artes. Exatamente. Há uma das insatisfações da população com relação a essa diminuição. Nós sabemos que não é obrigatório ter ônibus público gratuito. Só que isso já vem da administração anterior, Então, é um legado deixado para a administração anterior que foi retirado agora da administração atual. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, senhora vereadora, todo o público presente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Boa noite, senhor Jean. Boa noite. Jean? Exato. Quero parabenizá-lo também pela presença aqui hoje na Câmara, né? E é satisfatório que o senhor faça as perguntas do senhor, né? Acredito que dúvidas tem, né? Então as dúvidas têm que ser esclarecidas. Caso a gente não saiba responder, né? A gente vai procurar saber responder para o senhor, porque tem coisas que competem ao executivo e não ao legislativo, e para ser esclarecida a população. E referente à pergunta do senhor do paizão, concordo com o senhor, o paizão é um benefício, né, gratuito, necessário, de grande utilidade para os nossos moradores, para a nossa população, e que foi surpresa também para nós, né? Até eu fiquei sabendo, foi na quinta-feira passada, não foi passado para o legislativo que ia tirá-lo, que ia mudar algum horário, né? Não tem nenhum documento aqui falando para a gente tal assunto, né? Eu, pessoalmente, né, entrei no paizão na quinta-feira, né? Eu fiquei sabendo na quarta noite que ele ia tirar o paizão, né? Então eu fui pessoalmente, né? Eu sou moradora lá do Dom Bosco, entrei dentro do paizão, fui no último ponto lá do bairro e disse para eles a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que não tinha passado nada para a Câmara Municipal e nem o vereador sabia de tal assunto e por que ele tinha tirado, né? E que eu ia requerer ao senhor prefeito por que ele, né? Como bem disse, foi na quinta-feira passada, a sessão seria hoje. Então, com certeza será um requerimento posterior, né? Como o requerimento verbal, vou fazer essa pergunta para o executivo, porque mensagem tem que fazer a documentação, assim como o senhor fez para fazer o uso da tribuna neste dia de hoje. Então a gente vai perguntar, fazer um requerimento verbal, ele vai mandar a resposta para a gente passar para a população. É essa a demanda que a gente tem. Então, até o que a gente sabe é que
precisam utilizar, por exemplo, a retirada da cesta de hortifruti ou cesta básica, ele está fazendo o horário normal, essas pessoas não estão sendo prejudicadas. Certo. Tudo bem? Obrigada. Senhor presidente, queria fazer uma parte. Pois não. Boa noite, senhor Jean. Boa noite, vereadores, população aqui presente. É muito pertinente, senhor Jean, você tocar nesse assunto. Muito embora, em virtude do que foi falado, às vezes o senhor, de repente, não mora aqui, mas no regimento interno, próprio, independente de qualquer ato administrativo criminal, não diz que a pessoa que vai utilizar a tribuna livre, essa questão de regimento, precisa necessariamente de um horário a votar aqui. Então, quero deixar bem claro isso, está no regimento, não foi eu que aprovei, mas é o que a gente tem que seguir, tá bom? Quanto ao paizão, realmente, muito pertinente, pois 2 horários foram retirados. Segundo ele, eu não vi comunicados nos próprios ônibus com 10 dias de antecedência e os horários das 9 da manhã e também o horário da tarde, que permaneceu esse da tarde às sextas-feiras, justamente por esse motivo em que as pessoas pegam esses produtos. Então, ficou muito prejudicada esses 2 horários. Muita gente no posto de saúde, então realmente é uma perda para o munícipe e é um direito do cidadão reivindicar que esse horário retorne, e eu estou aqui para defender isso, inclusive com um requerimento de valor que está escrito, o requerimento que foi repetido, esse requerimento já se encontra na ordem do dia para que após a sessão seja colocado. Outro detalhe sobre os 15% citado aí, 15 ou 25%, realmente esse projeto não entrou em pauta ainda, porém, nós não podemos falar que ele não vai ser aprovado, não vai, até porque ele nem entrou ainda em pauta, e necessita de aprovação para que ele seja objeto de deliberação. Então, ninguém pode afirmar que ele vai ou não vai ser aprovado. Afinal de contas, ainda, administrativamente, no nosso rol de projetos aqui a serem aprovados, ele ainda não existe essa substituição. O que existe, sim, é o projeto de 25% do ano que vem e para o outro ano, que, ao meu ver, é um absurdo. Certo? Então, continue, já aproveite bem o seu espaço e espero que não seja prejudicado com o seu tempo. A população gostaria de esclarecimentos com relação se os vereadores eles têm acompanhado as despesas do Poder Executivo, dos gastos exagerados por parte dos funcionários. Eu tenho aqui em mãos alguns gastos que foram tirados do próprio site da Prefeitura com relação a despesas, uma aqui é do Igor Redigolo dos Santos. Ele gastou numa viagem, R$1.000, em outra viagem mais R$50, e outra viagem R$168, em outra R$520, enfim, somando tudo isso, apenas no mês, em um mês. Isso é meio estranho, O Igor Redigolo dos Santos, que, como podem ver, tem o mesmo sobrenome do nosso prefeito. Outro também que vem gastando exorbitantemente, retirado também do site da Prefeitura, é com relação a Bruna Muniz Redigolo Fernandes. E numa viagem, e num mês, ela gastou quase R$9.000 em um mês. Em um mês. Como eu disse, tudo foi tirado do site da Prefeitura. O valor exorbitante aqui que eu achei foi do dia 5 do mês 5 de 2014, desse ano mesmo. Ela gastou em uma viagem R$7.000. Eu gostaria de saber se é do conhecimento dos senhores esses valores exorbitantes que estão sendo gastos pelo Poder Executivo da cidade. E outro assunto também é com relação ao chamado nepotismo disfarçado, que isso também tirado do site da Prefeitura, está contratado pela Prefeitura Bruna
Muniz Redigolo Fernandes, os irmãos Santos, Tainá Maitã e o Igor Redigolo. Nós gostaríamos de saber também se a Câmara está ciente desse nepotismo disfarçado, né? Que é legal, pela lei é legal, porém é imoral, né? Alguém vai falar alguma coisa? O senhor pode os gastos a respeito das viagens? O senhor pode nos precisar se foi somente a pessoa que gastou ou o empenho foi realizado no nome dela e gasto por outros servidores? Está escrito, no site está escrito, favorecido Igor Redigolo dos Santos. Órgão, Secretaria de Esporte e Lazer. Órgão, Secretaria de Esporte e Lazer, Diretoria de Cultura. Gente, olha, eu acho que nós estamos aqui para poder transcorrer da melhor maneira possível. Eu acho que é importante as indagações, uma vez que não basta a gente jogar algo no ar sem conhecimento de causa. Por isso, Tribunal de Contas do Estado tem uma determinação que fala que gastos com viagem pode ser através de reembolso ou através de adiantamento. Adiantamento feito em nome de um servidor da administração e as pessoas que forem servidores, demais servidores que forem viajar, utilizarão daqueles numerários para e depois prestarão contas. Bem, como o vereador Ayrton está falando, sai em nome de uma pessoa só. Não, eu acho porque o que nós falamos aqui se fala aqui, se forma opinião. Então eu entendo que nós não podemos jogar algo no ar, colocar em dúvida, sem ter um conhecimento profundo de causa. Mas olha, nos orienta a administração pública é o seguinte: faça-se um empenho no valor X, como o senhor colocou, R$7.000. Desse valor, durante as viagens que aparecerem, até existir valores, sairá os valores daquele empenho. Sim, mas não encerrando aquele empenho, faz-se um novo para abrir novas viagens. A minha indagação, até acho que para os presentes e para os senhores, até para que nós possamos depois indagar o executivo, se esse valor foi gasto apenas em uma viagem, se foi somente por ela, ou se houve outros servidores que se utilizaram desses valores para viajar. Só para ficar aqui claro, no dia 5, Gente, olha, eu gostaria de pedir um pouco de educação, por favor, porque nós estamos aqui, nós não estamos caçando a palavra de ninguém, nós estamos querendo apenas fazer a coisa da melhor maneira possível para que seja proveitoso o trabalho. Nós não queremos contestar ninguém sem fundamento, não, mas nós precisamos de subsídio, porque isso aqui depois vai ser transformado em ata e nós encaminharemos para o executivo e daremos uma resposta para a população. Então peço para os senhores e para as senhoras, conheço a maioria, são pessoas de bem, para que nós possamos fazer dessa sessão a melhor maneira possível. certo? Então, com relação a isso, no dia 5/5/2014, a Bruna Muniz Redigolo Fernandes gastou R$7.000. Após isso, no dia 21/5, menos de 20 dias, gastou R$1.800 em viagem, despesas de viagem. Então, eu acho que é um absurdo, né? Está sendo gasto tudo isso, o dinheiro da população. E com relação também, eu não sei se eu coloquei em pauta isso, senhor presidente, com relação também às despesas, né, do Poder Executivo, que acho que, na minha opinião, está boicotando a economia aqui da própria cidade. Por quê? Eu tenho em mãos aqui gastos que
que gastos que não sei como é que é o procedimento, mas que gastos feitos no amigão, de R$13, R$18, com bombons, com uvas, com frutas, com água, onde esse dinheiro não poderia estar sendo gasto aqui na própria comunidade, para ajudar a economia da cidade. Perto da prefeitura temos um mercado central, um exemplo. Não, mas parece que saem daqui e vão lá no amigão para comprar. E outra, acho que essa não foi respondida, com relação realmente ao chamado nepotismo disfarçado. Se a Câmara irá fazer alguma coisa com relação a isso, ou se realmente isso continuará do jeito que está. Jean, apenas para considerar, em relação à questão do nepotismo, que é importante esse momento em que a população se faz presente nessa Disfarçado, não é nepotismo. Que também encontra-se, é legal. Que encontra-se em tramitação nesta casa um outro projeto que altera a denominação dos cargos, alterando chefias para secretarias, que visa exatamente elidir, burlar a questão do nepotismo. Né? Então você transforma os chefes em agentes políticos e automaticamente o nepotismo não pegaria. Então fiquem atentos também dessa alteração que está nesta casa, que desde já manifesto, sou completamente contra, vou votar contra o projeto, para que os vereadores também possam... Ótimo saber, vereador. Só uma questão aí, Jean, né? Desculpa. Nepotismo. Disfarçado. Não configura nepotismo. Tudo bem, concordo. Não configura. Só que tem pessoas aí que talvez o senhor fala, não sei. Mas você não acha que nesse caso aí seria o melhor recurso denunciar o Ministério Público para investigar? Como eu disse, isso é de nepotismo disfarçado. Tudo bem, Jean. Então me fala. Leis. A gente rege em cima de leis, certo? Então, se está ilegal, ilegal, tem que ser legal ou ilegal. Então eu tenho certeza que o senhor, pela consciência que o senhor tem, pelo o que eu estou vendo do senhor e da pessoa do senhor deveria ir procurar uma promotoria para fazer esse tipo de denúncia, para a promotoria. Agora não o senhor trazer por essa casa de lei aqui uma crítica. Isso é uma crítica comum, assim, aliás, como de quase que maioria da população que está aqui presente aqui hoje. Só que a gente fica em cima do quê? Em cima de conversas. Eu quero saber de fundamentos, de fonte ilegal, vai pagar por isso. Agora, não a gente ficar aqui que nem, sai na esquina ali uma conversa, cada hora uma conversa diferente da outra. Quero saber pelo judiciário. É ilegal, porque isso aqui é uma casa de lei, de respeito, a gente rege em cima de leis. Pelo que eu sei, a gente tenta formalizar leis da melhor forma possível. Agora, toda a melhor forma possível, então, é transformar cargos que, de acordo com a lei do nepotismo, iria ser nepotismo, transformar que seria nepotismo ilegal. Essa é a lei, então, que vocês... Eu quero saber, o senhor protocolou aqui um pedido de sobre funcionário de assessoria moral sofrido... Não, desculpa. Cadê aqui? Tem... Só uma palavra para o vereador Bruno, que pediu. Vereador Bruno. Senhor presidente, é óbvio que no momento, embora eu manifestei a minha real vontade de ser contrário a esse projeto, nós não estamos aqui ainda decidindo. Isso está claro, quem é a favor, quem é contra, e cada um vai arcar com as suas decisões. Mas, a meu ver, covardia é pesar no bolso da população, né, esse aumento do valor venal, e eu reconheço. Eu não falei que seria covardia. Quem está falando sou eu, que é covardia. Eu estou falando que covardia é jogar para a população, para o bolso do povo, pagar ainda mais impostos com a qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos. Isso eu acho covardia. Eu concordo. Até a semana passada o vereador Bruno era líder do prefeito nessa casa e nós esperávamos dele uma manifestação. E é claro, acho que a democracia é isso. A democracia funciona assim. Só justificando, já requerido, né, formalmente, deixei lógico de
ser líder a partir do dia 17, como eu sou bem transparente, mas já há um bom tempo não venho compactuando e sendo conivente com muita coisa errada que vem acontecendo nessa cidade. Eu gostaria mais uma vez de pedir para que não houvesse manifestação, para que nós possamos transcorrer da melhor maneira possível. Vereador Juninho, depois eu posso falar com o senhor. Saber, não foi mandada essa comissão para ir até o prefeito, porque os outros vereadores não foram informados. Não foi comissão, vereador Juninho. O que está explicando? Não, mas eu quero mais uma vez ratificar essa questão, que não foi nada, se encontrou o prefeito e conversamos com ele, mas não tem nada formalizado na Câmara, nós somos apenas, na verdade nós somos mais como cidadãos para conversar com ele. É como cidadãos, porque o resto dos vereadores. Não foi essa ideia de excluir ninguém. Eu penso assim, é um projeto muito sério. Fizemos a reunião da comissão para discutir o assunto. No final não chegou a nenhum ponto. Então eu acho assim, teria que ser unido os novos vereadores. Porque eu acho que os novos vereadores vão entender essa lei. Favorável ou o contrário. Eu acho que é importante a colocação do vereador Juninho. Se todos concordarem, vou buscar então enviar um convite ao senhor prefeito para que nós possamos, os 9 vereadores, nos reunirmos com o mesmo para podermos discutir essas questões. É isso, vereador? Vereadora Márcia. Prefiro usar lá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqui presente. Será que é tudo isso mesmo? Bom, mas vamos ao que interessa. Com relação à comissão, nobre vereador Juninho, não houve. O que se passa é o seguinte: eu não sou covarde, quem me conhece sabe. Eu costumo trabalhar com transparência, aquilo que eu faço eu assino embaixo e não admito que ninguém, mas que ninguém coloque em dúvida a minha idoneidade moral. Pode quem quiser bater, sou uma mulher pública há mais de 18 anos, nunca tive RH sobre a minha administração e nunca pus a mão naquilo que não é meu. Sempre trabalhei com a minha família, quem passa em frente ao meu escritório vê. E não vou ter medo de ninguém que está aqui não. Se alguém aqui que está me olhando de cara feia vai achar que vai me intimidar ou que vai me colocar medo, está redondamente enganado. Eu já encarei situações piores, mas muito piores do que essa hoje. E eu não tenho medo de dizer o que penso, o que sinto e o que vou fazer. Eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém, nem para Oswaldo Afonso Costa e nem para Clóvis. E vou explicar por quê. Até porque não fui nem eleita por essa coligação. Porque eu gostaria muito, senhores guaiçarenses, que os senhores tirassem a vida do olho. Observem que quem está aí inflamando é quem pôs o seu Clóvis ali. Por mim ele não estava ali. Era o Jean que estava ali. Por que agora? Quem está aqui jogando pedra era quem era
meu voto, do que eu penso. Eu não sou politiqueira, eu não vivo de política. Voltando à comissão, para o senhor seu, todos sabem que eu instalei a sala da OAB aqui e que toda quarta eu estou aqui. Mas por que os outros vereadores não O senhor falou, agora o senhor deixa eu falar. Pode falar. Por favor, respeito é bom e eu gosto. Pode falar. O que acontece? Eu estava aqui atendendo quando me trouxeram, me deram ciência desse projeto, que o ouro seria de 30. Eu olhei, li, a vereadora Gláucia casualmente ia passando. Eu a chamei, ela falou: a senhora viu, doutora? Lá no Jardim Dom Bosco, na Vila da Saúde, o pessoal está ruborizado. Já imaginou o impacto? Eu falei: é verdade, a senhora tem razão. Porque o prefeito Clóvis, que foi colocado pelo vereador Renan, pelo Bruno e por outros, deu um reajuste para o funcionário público, que não é reajuste, é reposição de perda em 5,61. E por quê? Porque eu estava lá, eu fui na São Inácio, e me desminta alguém aqui, que eu não estava lá fazendo campanha para fazer greve. Eu sou a primeira a não concordar com esse governo infame que está havendo em Goiçara. Nepotismo, sim. Eu não gosto da maneira com que vem sendo conduzido os erros, os desacertos do seu Clóvis. E não sou conivente com isso. Vocês acham que eu sou conivente? Quem é vereador aqui sabe quantas vezes eu mandei requerimento para que ele juntasse para mim quais os parentes dele que estão ocupando cargo público. Quem vem à sessão sabe que eu convoquei a filha dele para vir aqui. Por isso eu não admito. Eu não admito que ninguém coloque em dúvida a minha idoneidade pública. Porque eu luto aqui por vocês, venham na sessão. Quem colocou o Clóvis aí tem que chegar aqui e falar: nós erramos. Nós erramos, o governo dele está ruim. Tem parente? Tem. Tirou o paizão por alguns dias? Tirou. O que mais? O sistema de saúde está ruim? Está horrível? O funcionário público está mal remunerado? O recurso humano dessa prefeitura não funciona? Humilha o trabalhador? Tirou a insalubridade. Tirou tudo. Periculosidade e insalubridade. Eu tenho meu filho que trabalha lá e que não recebe. Ele trabalha o tempo das 6 da manhã até as 6 horas do outro dia. Está errado. Não tenho a menor dúvida que está errado. Mas uma coisa é certa. Eu não bati de porta em porta pedindo voto para ele. O seu Oswaldo Afonso Costa foi. O seu Renan, eu não. Eu pedi voto para o Jean. A minha esperança era que o Jean estivesse aí. Mas não foi, infelizmente. E quando eu vi que ia jogar nas costas do senhor, da senhora, 30% de uma vez só, eu liguei para a secretária dele e pedi que queria falar com ele. Não tem nada de comissão. Não, eu não sou mulher de fazer as nadas escondidas, vereador Juninho Pita. Eu não sou mulher de fazer nadas escondidas. Eu fui lá sozinha, a dona Gláucia foi, depois eu liguei para o Adriano. Eu sou contra, no aumento Mas eu faço o que eu quero, eu não tenho que dar satisfação. Então a senhora faz o que quer, só tem que respeitar o... O prefeito, eu vou. A senhora quer usar a palavra que é falou, porque a senhora quer. Que possamos transcorrer da melhor maneira possível. E uma vez que o projeto vai ser encaminhado às Só vou comissões, fazer algumas colocações, senhor presidente, por favor. E tem outra. Quando eu cheguei lá, que me desminta quem estava lá. A primeira coisa que eu falei para o seu Clóvis, eu nunca fiz reunião com o seu Clóvis, mas por vocês eu fui. E agora está aí, vai, eu não estou entendendo. Eu não estou. A primeira coisa que eu cheguei lá e falei para o seu Clóvis: o senhor tem que mudar, o senhor tem que recuperar
manipulados, infelizmente. Eu jamais ia lá dar parabéns por um governo que está acabando com o Guaiçara. Jamais. Não fui coligada com ele, não fui eu que coloquei ele ali. E veja nas minhas propriedades, está lá o PT, para deputado, para isso, para aquele outro. E quem vai ter a audácia de querer me julgar sem me ouvir? E vai, o que esse moço fez aqui é inadmissível. Se a senhora aí de blusa preta quiser falar, usa a tribuna, vem aqui, ó vereador. Eu não concordo com isso, isso eu moro em tal lugar, a gente observa que a senhora tem interesse em melhorar a Guaiçara e não em fazer politicagem. A pessoa não tinha interesse, a dona da casa vir aqui. Se fosse seu filho, esse rapaz que teve aqui, nem aqui mora, deu o endereço de outra pessoa. O projeto nem foi a discussão. Voltando à conversa do seu Clóvis, a água. 31 eu falei para ele, não corte água de ninguém, é ilegal. E quem esteve aqui na sessão ouviu eu falando, aquele que o seu Clóvis mandar cortar a água vai no AP. Nós ouvíamos advogado e entra com mandado de segurança. Dívida, cobra no fórum, não corta fornecimento. É que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque, senhores e senhoras, a Câmara, quando tem um assunto polêmico, ou quando alguém manipula para isso, não pode, vem, moço, senhor, venha, toda sexta não vem hoje, venha todas, de 15 em 15, venha, dona. A senhora estava ali olhando, a senhora nem esperou falar. Eu sou marginalizada nessa casa. Projeto de lei para falar que o meu primeiro marido era bandido. Os senhores admitem um negócio desse? Eu nunca disse que o meu primeiro marido não tinha antecedentes criminais, mas eu já fui humilhada aqui há poucos dias atrás pelo vereador Renan, por defender vocês. Porque se eu concordasse com tudo, meu primeiro marido virava santo. Não cometam injustiça com quem sempre lutou por vocês. Por que essa Vesp não está aqui hoje? Quem é mais velho sabe por quê. Eu defendi vocês! Eu! Senão essa Vesp estava aqui há muito tempo. Então, por favor, não prejudique. A primeira coisa que eu falei para o seu Clóvis, manda a parentada embora. E se ele estiver me ouvindo, ele vai confirmar. Porque eu não estou entendendo. O seu Clóvis não é uma pessoa imoral, ruim. Não é. Ele está trabalhando da maneira errada, está administrando o município de maneira errada, nomeando filha, mulher, sobrinho, não sei quem, não sei quem. Quem não viu eu falar aqui, vende cruz e compra uma ambulância zero? Quem não ouviu? Não sou conivente com nada disso. O que eu quis fazer era o menos mal. Parcelar em duas. Todos nós usamos o nosso cartão para parcelar. Agora, eu fico pasma com algumas coisas que acontecem. O Tribunal de Contas está cobrando que está... Aliás, eu pedi para o seu Clóvis fazer para mim um relatório. Onde que estava o Tribunal de Contas? Ele juntou, está aqui. Mandou a Terezinha trazer aqui para mim. Porque desde 2001 não houve reajuste. Governo Oswaldo Afonso Costa não deu reajuste nenhum. A bomba estourou onde? Na mão do seu Clóvis. Governo Afonso Costa não deu reajuste nenhum para o funcionário público. E me desmentam quem está aqui. Seu Clóvis deu 5,61. Não estou defendendo ninguém. Só quero... Porque nem... Olha, se Deus deixar, quem vai sair candidato a prefeita dessa cidade sou eu.
participe da mensagem, né, senhor presidente? Dona Gláucia, Adriano e... Mas essa questão já foi esclarecida, já foi esclarecida. Pelo fato que eu tenha ido lá, foi para parcelar em duas e eu verificar a legalidade desse reajuste. E não vou me adiantar se eu vou votar contra, se eu vou votar favorável. Não vou. Eu vou estudar o que está aqui. Eu vou ver o parecer do jurídico. E aí sim eu vou me manifestar. Agora, eu peço aos senhores e às senhoras que na mesma proporção venham à Câmara. É um prazer tê-los aqui. Não pessoa mentindo o endereço que nem daqui que é um desprazer. Porque, na verdade, eu liguei para o delegado de plantão, o senhor presidente teria que ter caçado a palavra do moço e pedido para a PM conduzi-lo no distrito. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é um cidadão comum e se cometer um crime, ele tem que ser conduzido à delegacia. Isso não se faz com os vereadores e vereadoras e com, essencialmente, com os senhores e com as senhoras. Então, antes que alguém pense que eu ou a vereadora Gláucia, que não pediu voto para o Clóvis também, diga-se de passagem, ninguém quer dizer que nós vamos aprovar isso aqui. Não. Isso aqui vai para o jurídico, vai ver a legalidade, vai ver o que é que dá para ser feito para amenizar para o senhor, para a senhora, ou não votar, ou votar contra. Mas venham na próxima sessão. Deve ter corrigimental esgotado. Eu os convido para não faltar nunca. Sabe por quê? Aí os senhores e as senhoras vão ver quem é quem aqui. Porque vir uma vez por ano, uma vez por mês é fácil. Venha no dia a dia. E os senhores vão poder ver quem é quem. Eu digo, senhor presidente. Vereador Marcos Renan pediu a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, não poderia deixar de registrar também, como fiz em uma outra oportunidade, a felicidade de ver esta casa lotada, políticos de nossa cidade, mas infelizmente, mais uma vez, por algo triste. É algo triste que nos trazem aqui, infelizmente. Gostaria de parabenizar o vereador Bruno pela atitude que teve recentemente de deixar a liderança do prefeito nesta casa, do executivo, e não poderia permanecer nessa situação. Gostaria de deixar aqui para parabenizar o vereador Bruno pelo trabalho, primeiro mandato, um ano e meio de mandato, mas tem demonstrado ser uma pessoa de muita liderança, de vontade de trabalhar e de ver nosso município crescer. E eu me sinto muito feliz de tê-lo aqui ao lado, jovem também, batalhador. Gostaria de esclarecer também a vereadora Márcia, que mencionou o meu nome, que na realidade a indignação, ninguém estava colocando em xeque o seu caráter, a idoneidade da vossa excelência, mas sim o desrespeito com uma pessoa que queria fazer uso desta tribuna e representar inúmeros cidadãos que estão completamente descontentes com a administração e com os inúmeros absurdos que vêm sendo cometidos. Em relação à questão do IPTU, gostaria de deixar frisado mais uma vez que sou completamente contrário, como muito bem colocou a nobre vereadora. Em 8 anos da administração que antecedeu a essa, não houve a majoração, simplesmente a correção monetária medida através da inflação, através dos órgãos oficiais do governo. Só que em contrapartida, os serviços à população melhoraram e muito. A população ganhou muitas coisas, inclusive citado hoje aqui o Paizão, que é uma delas, e hoje está suprimindo algumas coisas, alguns benefícios da população,
como Paizão, fala-se em fechar unidades de atendimento de saúde, fala-se em tirar os serviços de caçamba gratuito, que também foi conquistado pela população na administração anterior, e aí, em contrapartida, a majoração, o aumento de imposto. Primeiro o prefeito demonstra trabalho, primeiro melhora os serviços públicos, as obras encontram aí paradas, você não vê obra. As grandes obras da atual administração foram 2 lombadas na 9 de julho e 2 lombadas na Duque de Caxias. Ainda que seja importante, não fez mais nada além disso. Vereador, Concedo. Falar que ele é fazendo política por causa da má administração. Não precisa ninguém vir aqui fazer 11 perguntas, sendo que a população inteira sabe que está sendo mal administrada a cidade está um lixo. Nepotismo, a doutora Márcia já tinha feito 10 pedidos, o Paizão tirado, a população já tinha reclamado dos 9 vereadores. Então eu acho que eles só vêm fazer política. Eu acho importante, das colocações do que me antecedeu aqui na tribuna, o senhor Jean, mas, por exemplo, fala-se em apontamento do Tribunal de Contas em relação à defasagem do valor venal dos imóveis. Mas o Tribunal de Contas também fala do excesso de gasto com o pessoal na prefeitura e na atual administração. E nada é feito. Cadê a exoneração dessas pessoas? Cadê a exoneração dos parentes do prefeito municipal que estão lá minando dinheiro público e que leva a cidade nessa situação e nesse caos? Se tem apontamento em relação à defasagem do valor venal, tem apontamento também no gasto em excesso com o pessoal. E por que não reduzir? Por que não exonerar alguns cargos em comissão? Por que não enxugar a máquina para que possa melhorar o serviço da população? E aí quer jogar no bolso da população para arcar com tudo isso. IPTU para bancar um monte de gente na prefeitura. Os serviços melhoraram? Houve otimização acontecer para depois vir falar em aumentar imposto. E não tirar o serviço e vir falar em aumento. Sou contra o aumento. Por mim, votávamos hoje. As comissões estão praticamente definidas, contrárias a esse projeto. Por mim, votávamos hoje, porque na legislatura passada entrou um projeto às 6 da tarde para aumentar salário de vereador, de presidente da Câmara e de prefeito, que eu votei contra e votou no mesmo dia. Isso votou no mesmo dia. E por que hoje, não vota hoje, que a população está aqui e requer um retorno, uma satisfação desses vereadores que estão aqui para representá-los? Por que não coloca em discussão e votação hoje e todo mundo vota e omite sua opinião? E que a minha já deixa claro que sou contrário. Tivemos uma reunião das comissões, parece até que de forma majoritária, não vou dizer unânime, contrário ao parecer. Com parecer contrário, digamos, às comissões, o projeto será arquivado. Então, eu sou favorável a votarmos um requerimento de urgência especial, levar a deliberação hoje, que cada vereador manifeste aqui sua opinião. E não, na realidade, postergar, porque a população vem em busca de uma satisfação, de uma resposta do Legislativo, e a gente vai simplesmente se omitir, prorrogando, postergando, para que numa outra sessão, isso aqui esteja completamente vazio, se aprove e jogue depois a conta no bolso da população. Na administração passada se fez inúmeras melhorias, perfuração de poços, reestruturação de todo o sistema de captação, inclusive da bomba de água denominada Eurico Martins. Do bairro Dom Bosco e Saúde tomou água suja por quase 3 meses lá. E agora vem falar em aumentar? Sou completamente contra também. Primeiro demora o serviço e depois vem aumentar, pedir aumento de imposto, jogar a conta no bolso do contribuinte, que já é massacrado por tanto de imposto nesse país. Entendi? Moro lá, mas eu não da cidade, porque eu sou vereadora dos 4 cantos da cidade.
eu vou ser contrária. Porque eu fui a reunião contra. Nem quando esse projeto da água do IPTU foi apresentado aqui na sessão, nenhum motivo. Ele somente foi apresentado em sessão. Então, eu sou contra. Agora não é a hora, a situação está precariamente. Eu não falei que eu era a favor ou era contra. Meu intuito foi que ele retirasse. Tira férias, insalubridade, tira tudo do trabalhador, o mais marginalizado que precisa, agora ele aumenta, que fosse 30 centavos, que fosse 20 centavos. Eu não estaria de acordo. Entendi, senhor presidente. Vereador, me permite só uma parte, é rápido. Vamos devolver o projeto com o parecer das comissões, a nova vereadora entrega à Comissão de Finanças e Orçamentos e solicitar que seja levado em discussão hoje, porque retornando com os parecer, não sei, até queria ver com o senhor presidente, não vejo nem um fato impeditivo para a gente considerar e deliberar hoje esse projeto. Entrar como bem disse aqui, só foi somente apresentado o aumento do IPTU, reajuste é mais bonito, ele fala, né? Aumento do IPTU, aumento da água. Então a gente vai discutir agora, ver a melhor situação. Se quiser votar agora, eu já dei a minha posição, que eu sou contra. Aí a gente vai ver. Entendi, senhor presidente. Nós estamos com o tempo regimental esgotado. Já deu uma hora aí. Gente, nós temos um regimento interno que nós temos que seguir, que fala que 1h30 a sessão passa para a ordem do dia. Então nós vamos suspender a sessão pelo prazo de até 15 minutos para que as comissões se reúnam. A sessão está suspensa pelo prazo de até 15 minutos. Senhor presidente, eu fui procurado usar a palavra de no mínimo 5 minutos, que ela gostaria de ratificar algumas insatisfações. Aí eu queria ver... Vereador, olha, eu não tenho problema nenhum, mas eu vi uma posição, eu entendo secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores, Adriano Maitano, Presente. Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Gráucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Márcia Tavares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Wellington Ousado Pereira. 9 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus declaro reiniciada a presente sessão ordinária e levo ao conhecimento dos presentes e do plenário que o PLC número 13/2014, que trata de lançamento de tributos para os exercícios de 2015 e 2016, recebeu parecer contrário de ambas as comissões desta Casa. E nos termos do artigo 254 do regimento interno desta Casa, o mesmo será encaminhado ao arquivo, tendo em vista a rejeição por ambas as comissões. Não havendo mais nenhum projeto de lei inscrito para a ordem do dia, nós passaremos à parte de explicações pessoais. Senhores vereadores, população aqui presente, não poderia deixar de usar esta tribuna para dar mais uma vez a grata notícia de que a majoração do IPTU foi rejeitado pelas comissões desta Casa. Quero destacar também que o parecer contrário foi assinado pelos vereadores Renan, Bruno, pela vereadora Gláucia e pelo vereador Totô e pelo vereador Arlindo Pita Júnior, Juninho Pita. Por esta razão, o projeto foi arquivado e não mais tramitará por esta Casa. Então, como dito anteriormente, a conta dessa vez não vai estourar no bolso do contribuinte ou da população que a duras penas trabalha para ganhar seu dinheiro. E só para concluir, gostaria de colocar algumas questões que durante o intervalo algumas pessoas me
procuraram, mencionando algumas coisas, alguns absurdos que vêm sendo cometidos com os funcionários públicos municipais e a indignação, tanto dos funcionários quanto de toda a população. Uma pessoa me procurou dizendo que um direito que os funcionários batalharam por anos e anos para conseguir, que era o pagamento da insalubridade, que teve início na administração passada, inclusive por um projeto de lei aprovado por esta casa, foi suprimido pela atual administração. Fui procurado também por uma pessoa que é esposa de um funcionário, e ela me relatou que alguns meses atrás, o marido dela, em decorrência dos absurdos e da supressão de direitos que são garantidos legalmente ao funcionário, o marido dela teve que vender as férias para conseguir pagar a conta de água, senão teria sua água cortada pela atual administração. Então é apenas para relatar outra questão que também fui indagado no intervalo, e extremamente relevante, em relação à questão do nepotismo na cidade. Os inúmeros parentes do prefeito municipal que encontram-se com cargo público e, diga-se de passagem, recebendo altas remunerações. Se isso não é ilegal, e eu falo que, eu até estava comentando com eles que tem, às vezes no Brasil se dá um passo para frente e dois para trás, porque em relação ao nepotismo, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que menciona que os agentes políticos não enquadram na lei, na caso do nepotismo, que isso para mim é um tremendo retrocesso. Mas se não for ilegal, tenho certeza que é imoral. E a administração pública tem que ser pautada na moralidade. E a moralidade está passando longe da atual administração. Então seriam essas as considerações finais. Gostaria de agradecer a todos vocês que vieram até aqui. Tenho certeza que o arquivamento desse projeto só foi possível porque a população veio aqui, manifestou sua indignação, encheu esta casa. Espero que todos vocês participem mais, né? Acompanhem cada vereador, quem vocês depositaram o seu voto. Também gostaria de deixar relatado a insatisfação de alguns moradores do Portal do Sabiá, que mencionaram o seguinte, que eles pagam os impostos assim como todo mundo, e em contrapartida os serviços públicos são precários. Que o atual prefeito municipal, em campanha naquele bairro, prometeu que, se eleito, no dia 1º de janeiro, estenderia o paizão também para aquele bairro. E hoje o que ele tenta fazer? Suprimir os horários e os bairros que são atendidos atualmente. Então tenho certeza que os vereadores vão continuar batalhando, apontando as irregularidades e lutando pela população de Guaiçara. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Palavra continua aí. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, internautas que acompanham essa sessão, meu boa noite a todos. Venho aqui externar o posicionamento já manifestado, né? Ainda bem que esse projeto foi arquivado, e isso com certeza quem ganhará é a população. Fazer o discurso é muito fácil, mas eu acho que a população guaiçarense, ela quer as coisas transparentes. Nós não queremos taxas, índices que venham de cima para baixo, impostas goela abaixo da população. A gente quer sentar numa mesa, a gente quer discutir, assim como é feito no período eleitoral. Na hora de político ir na mesa, tomar cafezinho, sentar no sofá da casa do cidadão, é bom para conversar. Agora, na hora de negociar aumento de imposto, político não quer. Então é hora do político andar mais para a rua e realmente ver o que está acontecendo nessa cidade. E quem anda vê pelos 4 cantos das cidades as necessidades que o povo passa. Fazer discurso é fácil, gente, mas dignidade, caráter, dentre outras qualidades, não se faz, não se adquire com discurso. Isso é na prática. Falar que está correndo pelo povo, falar que está batalhando é fácil. Agora, na prática, no dia a dia, a população sabe bem quem é quem.
Como já anunciado aqui, formalmente, desde o dia 17 desse mês, eu oficialmente não sou mais líder do governo, ou seja, aquele que representa o prefeito nesta casa para esclarecer os projetos. Já há um bom tempo na prática eu não venho fazendo isso. Primeiro, pela ausência de projetos significativos para essa cidade. E segundo, que um dos princípios da palavra liderança quer dizer confiança. E eu não tenho confiança nessas atitudes, nem vou ser conivente com as decisões que estão sendo tomadas na nossa cidade. Tive sim a capacidade de formalizar isso, de reconhecer que de repente os rumos podem ser melhorados e que essa cidade, se não tomar o rumo certo, a gente vai cair dentro de um buraco, todo mundo aqui com certeza vai ser prejudicado junto. Não importa se é político, se é funcionário público, se é um cidadão que não é funcionário, todo mundo vai para o ralo, e eu não quero ver que essa cidade se torne um buraco. Há tempos atrás, andávamos pela região, Guaiçara era visto como uma cidade exemplo, como uma cidade que estava em avanço, em desenvolvimento. O que a gente escuta atualmente pela região é completamente o contrário. Já são perguntas direcionadas aos problemas que a gente está enfrentando, e não às benfeitorias e às conquistas que nós temos. Então está na cara que algo precisa mudar, está na cara que algo precisa ser aperfeiçoado. Tem que ter humildade para confessar que a coisa não está caminhando bem, e medidas serão necessárias para a gente tomar o rumo certo. Uma das primeiras condições quando eu aceitei ser líder do prefeito para representar os seus projetos aqui, e isso eu disse na frente dele, foi que eu não perderia a minha autonomia, mesmo sendo do partido dele, de decidir com a minha própria cabeça. Eu sim seria líder de manifestar, de explicar para os colegas vereadores o que diziam aqueles projetos, ou seja, auxiliar no que está sendo proposto pela administração, o que é completamente diferente em relação ao meu voto. Eu posso ser um líder, esclarecer aos meus amigos, esclarecer na plenária o que vem acontecendo e votar contrário. Essa é a minha autonomia, porque quem pôs eu aqui foi o povo, e é para o povo que eu tenho que trabalhar. Também em conversa com os moradores do Portal do Sabiá, um dos motivos também que fez com que eu sempre fosse contra qualquer aumento de IPTU é a injustiça que esses moradores estão passando. Na hora de emitir o carnê de IPTU, eles são tratados como zona urbana, como residências, como qualquer outra que tem aqui dentro da cidade, no centro, nos bairros. Eles pagam taxa de esgoto, água, asfalto, e cadê? Então, para tratar eles como urbano, para recolher imposto, eles são bons. E para garantir o direito deles? Aí esquece. Na hora de campanha são prometidas não só como no Portal do Sabiá, mas no Jardim Dom Bosco. Quanto tempo não se fala nessa cidade em asfalto? Há um tempinho atrás, eu fui um dos primeiros aqui nessa tribuna a questionar o senhor prefeito o porquê do investimento naquela estrada que cruza o Jardim Dom Bosco e a Vila da Saúde. Não que não é necessário aquele investimento, mas é preciso primeiro investir dentro dos bairros e depois fora. A gente não pode arrumar a casca e dentro está tudo precisando de melhoria. A gente tem que conversar por dentro. Ainda mais ontem, hoje, com esse tempo ruim, só eles sabem o que eles passam, e a vereadora nossa que mora lá também acompanha isso de perto e vem inúmeras vezes aqui reivindicar. O que é sair de casa já pisar numa poça d'água toda cheia de barro. Então quem passa isso todo dia com certeza está cansado de promessa política. Eu não fiquei enfurnado no Jardim Dom Bosco, eu não fiquei enfurnado na Vila da Saúde, não fiquei lá pedindo voto, enganando a população, coisa que muita gente sempre fez e consegue um monte de votos. E para falar a verdade, lá naquelas duas urnas, graças a Deus eu tive 4 votos lá no Jardim Dom Bosco, naquela urna. Graças a esses 4 eu fui eleito. Agradeço de coração. E por meio desses 4 faz com que eu tenha motivação em trabalhar por todos daquele bairro. Agora, em candidato que teve um monte de votos, que vive a vida inteira enganando aquela população, porque agora não volta lá para dar cara a tapa. Então enganar o povo é fácil,
não vê na prática quem realmente, em quem vocês votaram, se realmente estão representando bem vocês. Comparar administrações é fácil, duro é fazer o seu papel. Cada um tem que fazer o seu papel, a sua parte, para que a gente consiga que essa área melhore. Caso contrário, infelizmente, não vejo muita solução e a tendência pode piorar, sim. Tenho dito, senhor presidente. Palavra do senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, novamente volto aqui para agradecer os senhores e senhoras que se dispuseram de sair de suas residências para saber a realidade que está acontecendo e que sejam, quando quiserem, sejam bem-vindos. Bom, como eu falei aqui que eu não ia aprovar, e quando a gente teve conversa com o senhor prefeito, eu não fiquei satisfeita, porque eu tenho um povo também que eu fui ali, eu bati palma, eu conversei e que depositaram confiança em mim, né? O vereador Bruno falou que teve 4 votos lá. Eu fui a vereadora mais votada no Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde. Eu só tenho a agradecer. E quando eu fui lá, eu bati palma, como ele bem disse, sentou, tomou café, almoçou, deixou de fazer. Eu não prometi nada. Eu não prometi que eu ia colocar um asfalto lá, mas eu deixei sim um compromisso de que eu ia cobrar quem prometeu, que foi o prefeito atual agora, que ele passou ali porta por porta, ele sentou, ele tomou o seu café e ele prometeu que assim que ele entrasse, ele ganhasse, ele ia colocar o asfalto. Aquelas moradores, só eu que eu moro lá há 30 anos, lá o bairro tem mais de 50 anos, como sempre me batendo e sempre falei aqui, que só tem 2 ruas e nem até o fim de asfalto lá. E eu fui procurada também aqui no meio por alguns moradores que falam que o prefeito falou que o dinheiro está na conta, que o dinheiro já vai sair, que o dinheiro está. Não está. Já vou esclarecer aqui. Não tem dinheiro nenhum para fazer até o momento, né? O que eu falei, a certeza que eu tenho, que o deputado Sebastião Santos, que é do meu partido, ele fez uma emenda de 150 mil reais. Esse sim está garantido, que eu direto vou lá na prefeitura. E quero esclarecer que eu não vou lá na prefeitura porque o prefeito me comprou. Porque o dia que eu fui legislada, que eu fui eleita, no dia 1º de janeiro, em sessão ordinária, sessão solene, eu falei que ninguém ia colocar cabresto em mim. Porque eu também tinha as minhas próprias opiniões e eu tenho um povo atrás que confiou em mim. E é essa confiança, essa credibilidade que eu tenho que dar o retorno agora. Assim como eu passei e fiz a minha campanha aqui na cidade, nos 4 cantos, sítio, centro, bairro, pirâmide, CDHU, Mangue Seco, eu falei que eu estaria disponível. E confirmo aqui que a hora que precisar, pode me chamar que eu vou lá na rua. Nós senta no meio da rua e vê os problemas do bairro. E cobrar, e fazer como vocês fizeram aqui hoje. E que continue assim, que não desanime, continue de cabeça erguida para lutar pelos direitos de vocês. Então, eu só tenho a agradecer. Como bem falou o vereador Renan aqui, a gente sempre está lutando. Quem não pode acompanhar, mas as nossas sessões são filmadas. Só puxar lá a Câmara Municipal que vai ver as sessões, acompanhar. Vocês sejam bem-vindos a qualquer momento e a qualquer hora, vão ser bem atendidos. Tem aqui a nossa diretora da Câmara, a senhora Solange, que qualquer um que chega aqui é muito bem recebido. Eu sempre chego aqui, as portas estão abertas, me atende muito bem. A dúvida que eu tenho ela tira e vai ser mesmo para vocês. Porque nós estamos aqui porque vocês colocou nós aqui. Por obrigação de cobrar um direito que é nosso, que nós somos cidadãos guaiçarenses. E voltando atrás do dinheiro do asfalto, o pessoal sempre me cobra, Gláucia, sempre falou que tinha um dinheiro na conta da prefeitura. E cadê o dinheiro que não fez asfalto? Olha, eu não estava aqui, eu não era vereadora, mas agora eu sou. E eu estou acompanhando dia a dia. Eu sempre estou na prefeitura
Santos, que é 150 mil, forma quase 600 mil. É o que eu sei até o momento. Mas eu jamais vou desistir. Eu vou estar aqui cobrando, sessão a sessão. Quem prometeu colocar o asfalto lá e vai ter que cumprir. Foi esse compromisso que eu deixei com aquele povo de lá. Porque eu moro lá, eu como aquela terra junto com eles lá. Desde pequenininha. Sofro o que o pessoal sofre lá. Então eu estou aqui para representar aquele pessoal. Não é que é meu interesse. Eu tenho um povo que deu essa credibilidade para mim e eu vou fazer jus a ela. Tenho dito. Muito obrigada. Palavra do senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Bom, eu ouvi atentamente aos vereadores que me antecederam, o vereador Renan, Bruno, Dona Glaucia. Bom, antes que eu entre no mérito da colocação de cada um, eu quero oferecer meus respeitos à senhora, Dona Dinorá. Eu conheço seus princípios, sei que a senhora não é conivente com o que se passou aqui. E vejam, eu estou falando em nome da Dona Dinorá porque ela me autorizou a isso. Eu espero, Dona Dinorá, que a senhora faça um requerimento, siga o regimento interno, para a senhora usar a tribuna, e que todo esse pessoal que está aqui presente retorne na próxima sessão para ouvir o que a senhora tem a dizer. Porque realmente a senhora me disse que está muito constrangida, chateada, aborrecida e humilhada por uma pessoa falar que morava na sua casa e que não mora. Então, a senhora aceita os meus respeitos. Eu acho que a pessoa que está falando para mim mudar de assunto não tem respeito pela dúvida de morar. Mas, vamos lá ao que interessa. Ouvindo atentamente o vereador Renan, o qual dou razão parcial. E por que parcial? Porque é fácil jogar pedra em vidro alheio, o duro quando é a vidraça. Realmente concordo com ele da indignação dos funcionários com relação ao corte inesperado dos adicionais de insalubridade, periculosidade, o vereador esqueceu, hora extras e adicional noturno que o vereador também esqueceu. Aliás, o funcionário público em Guaiçara é tratado como se fosse um Zé Ninguém. E isso vem há muito tempo, não é de agora. Nós temos, como eu já disse, eu não vou ser manipulada por ninguém. Não estou aqui para fazer campanha para a próxima eleição para Vadim e não estou aqui para defender Clóvis. Não estou. Isso eu quero deixar claro. O governo do seu Clóvis está um Deus nos acuda. Ninguém melhor do que eu para saber disso. Por quê? Porque eu não ajudei a eleger ele. Eu lutei
Verdade. Falei, e agora? Desmoralizada. Ele disse que, e quando eu disse a ele, manda o comissionado embora, ele disse, eu vou esperar a eleição de deputado. Eu não entendi. Eu não entendi. Não foi isso, dona Cláudia? Eu não entendi. Nós paramos na praça, nós ficamos duas aí agora. O que nós vamos fazer? Vai aprovar? Não vai? Vai pedir para dividir? Não vai? E foi isso que aconteceu. Não é porque cada um foi voluntariamente, não foi nada arquitetado, não foi nada planejado. Eu estava aqui atendendo a OAB quando resolvi ir lá. Não concordamos, nem eu nem a dona Glaucia. O presidente saiu para um lado, Juraci saiu para o outro e eu e a dona Glaucia ficamos ali na praça, igual o cachorro caído de mudança que não sabia o que ia fazer. Então, realmente, as duas comissões, a de redação e a de finanças, agiram com sabedoria em arquivar esse malfadado projeto. O que eu quero que fique claro é que quando nós, eu e a dona Glaucia, que somos, aspas, oposição, e somos, porque quem vem à sessão sempre sabe disso, quem vê pela internet também sabe, não foi lá para fazer acordo, para trocar figurinha, não. Realmente, arquivar foi a melhor saída do seu Clóvis, para quem elegeu ele. Eu não elegi, dona Glaucia também não. Juninho Pita, acredito que não também, né, Juninho? Foi a melhor saída para quem pôs ele lá. E que isso sirva de lição a cada um, para os senhores e para as senhoras. Na próxima, mude. Saia desse círculo vicioso, que o que está acontecendo aqui é isso. Com relação à insalubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras, realmente quem está sofrendo com isso são só os funcionários públicos. Entretanto, quando era prefeito seu Osvaldo, ele nunca pôs reajuste para funcionário acima de 0,5%. E a oposição conseguiu 5,61. Também conseguimos, não estou não, também conseguimos, junto ao presidente, eu pedi para o presidente que as obras dessa casa fossem lá para a cesta básica, para melhorar. Eu trouxe aqui um pacote de linguiça calabresa podre que veio na cesta do meu marido. Eu mostrei. Quem veio na sessão viu. E exigi que no projeto de lei, que a Câmara ia repassar as sobras para a Prefeitura para aumentar o tipo de alimentação, que fosse colocada uma emenda lá que garantisse ao funcionário o direito de ter a embalagem do fornecedor, prazo de validade e tudo mais, de acordo com o que reza o Código do Consumidor. Eu estou mentindo, senhor presidente? Sempre procurei fazer da melhor maneira possível. E está lá. Quem recebeu a cesta viu a diferença. Coisa que não foi feita em governo anterior. Mas essa vereadora batalhou e conseguiu. Consegui fazer o estatuto do professor. Consegui uma audiência pública aqui, onde veio a secretária da Educação, diretora da Educação, e conseguimos até que enfim, após 12 anos, 20 anos, que estava enterrado esse estatuto, fazer justiça com os professores. E que me desmentem os professores que estão aqui e quem veio na audiência aquele dia. Isso é luta que o senhor desconhece porque o senhor não veio na sessão. A senhora também. Isso é trabalho. Isso é o objetivo de tornar a qualidade de vida do guaiçarense melhor. Quando fui vereadora em 96, 98, quase toda a Câmara estava empenhada em colocar a Sabesp aqui. Não fosse o empenho dessa vereadora e do seu Geraldo Silva, que lotamos a Câmara, por conta de outros
Vamos mudar? Vamos mudar? É fácil vir aqui, não, porque o portal precisa disso, precisa daquilo outro. Precisa sim. E a oposição está aqui. A senhora, dona Diná, a hora que a senhora usar a tribuna, dona Diva, faça um requerimento, use a tribuna. Eu garanto que todos nós vamos ouvi-la e vamos atendê-la. Aliás, eu já notei o que a senhora precisa e vou fazer indicação. E se preciso for, eu vou lá no gabinete do prefeito, eu vou no gabinete quantas vezes eu achar que deva ir, mas isso não significa que eu seja conivente com esse governo desastroso que sucedeu o Vadinho. Pediram sim voto, de casa em casa, mas quem apresentou? Quem falou, vote nesse? Fui eu. Eu apresentei o Jean, não fui eu. É fácil? Ah, não sou mais líder, mas até um dia desse era. No dia do meu requerimento da audiência pública, eu votou contra. Salvo engano. Agora, é difícil ficar sentada ali e observando como eu estou. Tudo por causa que foi eu, a vereadora Glaucia, o presidente, falar com o prefeito, já era. Não, o senhor, eu não apartei o senhor. Eu não apartei o senhor. É porque nós fomos, mas já que quiseram dar outro caráter. Será que algum dos senhores e das senhoras aqui acha que eu e a vereadora Glaucia somos coniventes com a parentada do prefeito? Os senhores tomaram conhecimento do requerimento meu para o prefeito vir aqui prestar esclarecimento? Não, vocês não tomaram. Votação unânime. Para a filha do prefeito vir aqui, votação unânime. E cadê ele? Não veio? Não veio. Nós não somos coniventes com esse horror que está sendo coisado. A nossa visita lá no gabinete foi exatamente para isso. Aí disseram do Jardim Dom Bosco, que o Jardim Dom Bosco, é verdade. O Jardim Dom Bosco continua do mesmo jeito que estava 8 anos atrás. Deram alguma melhorada? Deram! Não fizeram mais do que obrigação. Prefeito tem obrigação e dinheiro público tem dono, é o povo. Eu quero muito que os senhores venham, mas venham mesmo em todas as sessões, os senhores poderem conhecer cada um de nós, porque luta e porque faz e porque fala. Falaram aqui que o Portal do Sabiá vem pagando esgoto, água, e tem que pagar IPTU por não ter água, por não ter isso, por não ter aquilo outro. Mas há quanto tempo? Ninguém mudou 8 anos atrás? Mudou? Mudou quando? Quando mudou? Quando mudou? Nenhum nem outro mudou nada. Nem esse que o senhor era líder e nem o que te antecedeu. Nenhum mudou nada. Nenhum mudou nada. Continua do mesmo jeito. Programa de governo. Todo prefeito tem que, candidato, tem que registrar no cartório eleitoral um programa de governo. Pois eu faço um requerimento aqui agora, o senhor, seu presidente. Encaminhe um ofício requerendo um programa de governo do seu Clóvis e um programa de governo de quando o seu Oswaldo Afonso Costa foi prefeito. Por favor, atenda o meu pedido, um ofício, e vamos ver o que foi feito, o que foi cumprido no programa de governo. Eu diria que nem 30% do que está ali. As contas de água. Eu fui a primeira a vir aqui e quem acionou a corda do Aissado, sabe? Eu coloquei em letras garrafais. Prefeito, mude. O senhor não pode cortar água, fornecimento de água. Dívida, a gente cobra no fórum. Água, a pessoa bebe. Foi isso que eu pus. Foi nomeado alguns advogados para entrarem com pedido liminar para evitar o corte
suspendeu o fornecimento. Até CPFL não corta luz mais. Ou corta e a pessoa entra na justiça. Então, entra na justiça. Vai lá na OAB, pega um advogado e entra na justiça com mandado de segurança. Dívida se cobra no fórum. O vereador Bruno falou em sentar numa mesa e discutir. Foi o que eu e a vereadora Glaucia Buraci fizemos, mais o presidente que chegou atrasado. Nós sentamos e discutimos. Nem eu nem a vereadora dissemos que íamos aprovar, seja qual projeto fosse. Com relação aos funcionários, realmente o RH não respeita ninguém. Eu vivo isso na pele. Tem pessoas que trabalham, fazem hora extra e tem que ir lá mendigar um direito seu. E quem veio na sessão viu que eu pedi, requeri o senhor presidente, se caso continuasse assim, fosse instaurada uma sindicância contra o RH. Então, senhoras, senhores, Um minuto para concluir. nem tudo que reluz é ouro. Observe, é questão de raciocinar. Quem era o antes, o durante, o depois e o agora. Portal de Sabiá continua do mesmo jeito. Se melhorou, foi pouca coisa. E lhes digo, se melhorou, não é favor, é obrigação, porque a verba vem. Jardim Dom Bosco, a mesma coisa. Não estou aqui fazendo campanha para ninguém e muito menos para Clóvis ou para Baixinho. E saiam aqui impunemente. Eu não votei nele. Quem votou e quem apoiou, e tira ele de lá. Quem foi de porta em porta, como disse o vereador, tomando café, tira ele. Eu ajudo. Contar com o meu voto, pode contar. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Tenho dito sobre isso. A palavra continua livre aos demais vereadores. Queria uma vez agradecer a presença dos senhores, das senhoras vereadoras, dos munícipes presentes, agradecer a presença dos nossos amigos da imprensa. Está aí o Maninho da Rádio Alvorada, Vanderlei do Jornal Cidade, o Gilson do Jornal City News da Rádio Regência, o Preguinho da Lins Rádio Clube, nossos amigos da Rádio Os Outros e o Júlio da Lins Rádio Clube, mais alguém da imprensa, já Vanderlei do Jornal Cidade. Então, não havendo mais nada a ser deliberado, aproveito a oportunidade já para convocar os nobres pares para a próxima sessão ordinária, no próximo dia 10 de outubro. E solicito que todos se coloquem de pé.